Olá! Antes da monarquia, Israel foi comandada pelos chamados juízes, figuras que, além de praticarem a justiça, também libertaram os hebreus de inimigos opressores. A juíza Débora foi uma dessas lideranças. Para proteger o povo, contou com um apoio fundamental, um homem chamado Baraque. Veja agora em mais um episódio de Heróis Eternos. Uma nação ameaçada. Estamos falando de dois povos que estão em situação de batalha, de conflito por muitos anos. Um líder libertador. Baraque é aquele que ele executa a palavra de Deus. Um combate épico. Ele vai enfrentar a época de opressão de um rei cananeu chamado Jabim, que vem com 900 carros de ferro. Episódio de hoje, Baraque, parte 1. Quando o povo de Israel entra na Terra Prometida, logo passa a disputar espaço com o povo nativo, os cananeus. Deus libertou o povo, Tirou o povo do Egito, conduziu ao deserto, eles vão entrar na Terra Prometida, agora o que eles vão fazer lá? A situação de fragilidade deles é muito grande. E quando você vê um exército cananeu desse tamanho, com essa espécie de coligação ameaçando, deu ruim. Não temos nenhuma esperança aqui. Esses povos de Canaã, incomodados com a presença de Israel, que estava destruindo essas cidades que pertenciam a eles e dominando elas, tomando elas para si, eles então decidem investir contra Israel e tentar tornar Israel novamente o que eles eram, escravos, um povo de escravos. Como todos os povos na região, você tem que pagar impostos. Imposto você pode pagar com dinheiro, ou pode pagar com a própria agricultura, você trabalha para o dono. Então aqui é interessante porque até acharam aqui, nas achadas arqueológicas, trigo. Acharam semente de trigo aqui. E com certeza, Hatzor era um lugar onde trouxeram muito dos produtos da agricultura. Ou seja, os israelitas habitam na terra, mas essa terra ela está numa situação de total instabilidade, porque ela é um ponto importante de conexão entre a Mesopotâmia e o Egito, entre a região dos hititas, e ela está sempre ali sendo debaixo de algum poderio importante. E eles conquistam e ocupam a terra, mas não completamente, eles continuam convivendo. E não existe, não existe uma nação de Israel ainda. Eles estão separados, cada tribo no seu lugar. Não há uma relação ainda de unidade suficiente. Naquele período, quem comandava o povo de Israel eram os chamados juízes. Não havia um rei que governava a terra, mas sim juízes que eram levantados por Deus para libertar Israel da opressão inimiga daquele povo que estava habitando lá. Baraque nasce quando as lutas contra os cananeus já duravam séculos. Os israelitas estão fragilizados. Baraque, inclusive, o nome significa relâmpago ou raio, porque é exatamente assim como ele atua na história dele. Ele atua como um raio, destruindo e iluminando ao mesmo tempo aquele momento da história. Em um
momento de puro sofrimento em que o povo de Israel se encontrava oprimido pelos cananeus, Deus resolveu contrariar os padrões típicos de um líder daquela época e entregou uma grande missão a um homem comum, um homem do povo, que nasceu e morreu aqui, em Tel Kadesh, na Galileia. Mas Baraque não brilhou sozinho. É um personagem que aparece como o general da que é a verdadeira juíza, que é a Débora. Débora é a libertadora e ele se torna esse braço direito dela, que vai ir para frente de batalha concretamente. Débora é essa figura profética, né, típica do povo israelita, que não é só do povo israelita. Juíza, profetiza. Débora era uma figura que se destacava. Então, a Débora é interessante porque o nome dela é Abelha, esse é o sentido do seu nome, e ela é a juíza, a governante, a líder de Israel. Quando a gente lê Provérbios, a gente tem a expressão que todo mundo conhece da mulher virtuosa, né? Curiosamente, não é bem virtuosa o que está lá. A expressão hebraica é Eshet Chayil, literalmente a mulher guerreira, é a cara de Débora. É a ideia de uma mulher produtiva, trabalhadora, que cuida da família e que faz o bem em todos os aspectos e que sabe negociar muito bem. Não era muito comum. Por isso Débora é tão famosa, né? Não era muito comum que mulher tenha tanta carisma, tanta influência sobre o povo, tanto poder do Deus, né? que usa ela. A profecia ela não é necessariamente essa questão de vai lhe acontecer isso ou aquilo, mas ela é uma figura de um conselho muito forte, muito importante, né, de levar este povo a, de alguma maneira, se relacionar mais concretamente, mais corretamente com seu Deus. Então, Débora é essa pessoa que está julgando Israel, né, debaixo da palmeira tal, né, quer dizer, tem um lugar que ela se assenta que as pessoas vão tomar seus conselhos. Todo Israel ia até ela. Veja só, ela não precisa ficar dizendo, gente, eu sou juíza. Não estão sabendo disso? Venham aqui que eu resolvo as questões para vocês. Diz, todo Israel ia até ela. Ouviam aquilo que ela dizia. Quando Deus chama, eu brinco assim, quando Deus chama, está chamado. Né? Não precisa fazer força nenhuma. Então temos esses dois personagens, ou essas duas personagens aqui. Duas pessoas maravilhosas. Ela está lá na sua casa, e ela recebe, então, profetiza, que é uma mensagem de Deus mostrando que devem ir à luta para libertar Juiz. O nome do livro de Juiz, em hebraico, é Shoftim, significa exatamente libertadores. Nos tempos de Baraque, o rei Jabim liderava os cananeus. O rei Jabim morava aqui em Hazor, aqui numa cidade muito interessante, muito importante na época dos reis israelitas. Então o povo de Israel primeiro precisava trabalhar para o rei que controla a região. Além disso, ser o povo de Israel, povo que não é pagão, era aqueles minoria que são diferentes da maioria que são pagãos. Então, em cada oportunidade, cada vez que o povo de Israel se resistiu contra, teve batalhas. Estamos falando de dois povos que estão em situação de batalha, de conflito por muitos anos. Baraque, um homem comum, recebe então uma mensagem de Deus. Liderar não é a mesma coisa que ser um líder militar. Então ela convoca Baraque, que é alguém convocado por Deus, para fazer, digamos assim, a parceria completa. A voz da profetisa não é a voz dela. Ela fala em nome de Deus. Então ele vai realmente ouvir, vai até ela e os dois vão conversar. Baraque se impressiona com o que ouve. Eu acho que era uma
uma grande responsabilidade e uma grande honra. E, por fato, a reação do Barak é bem interessante. Dá para ver que ele não estava preparado por esse aviso, né? Ao receber a mensagem de Débora, Barak faz um pedido. Barak aceita a mensagem que ela trouxe para ele de Deus, mas Barak também pede ajuda. Me ajuda, vem comigo, eu não vou no campo da batalha sem você. Então, Barak, ele age com fé e ele age com segurança de que, mesmo que nos padrões da época, uma mulher não era aceita como uma líder militar, como de fato ela foi, e também uma profetisa, ainda assim ele seguiu a palavra dela, ele fez conforme ela mandou, ou seja, porque ela tinha sido escolhida em nome de Deus. Ele sabe que ela é a que tem esse relacionamento muito íntimo com Deus. E tendo a Débora, ele tem a certeza de que Deus vai estar com ele. Barak, o que a Bíblia nos conta, era um homem, um ser humano normal. Ele teve os medos, ele com certeza não se sentiu muito seguro desde o início. E é claro que ele vai fazer uma proposta, que alguns acham assim também que foi uma falha dele. Eu não vejo como falha. Eu, no lugar dele, provavelmente faria a mesma coisa. Bom, Deus falou a você, mas não falou a mim. Mas quem deve vir à batalha sou eu, né? Então eu vou se você for comigo. Óbvio. E ela disse,